Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é meu primo de Dom, esse aqui é o canal Grenal dos Primos. Criamos esse canal aí para poder tratar das questões da dupla Grenal. E cara, que bagunça, né? Que turbilhão de emoções aí, essa rodada horrível pro Inter, a derrota cachapante do Inter pro Vasco. Aí veio o jogo do Vitória, que eu achei que ia ser aquele resultado que ia dar um alento aí, que a questão do rebaixamento do Inter não ia ser só pelo Inter, mas pelo próprio Vitória perder esse jogo para o Mirassol, que é muito melhor. Não foi isso que aconteceu. E em meio ao jogo, a direção do Inter me faz uma reunião e depois de meio que garantir os par dias lá, decidiu demitir os caras. Os caras saíram sorrindo do Beira-Rio de alívio ou de sei lá o que, depois do treinamento. E aí eu fiz um shorts, acho que talvez o primeiro shorts do canal aí mais direto para dizer, olha, agora é com os jogadores. O Vitão deu entrevista ontem, dizendo que o Inter não vai cair, que é com nós, que não sei o que. Eles vão botar o, o auxiliar permanente lá e os jogadores vão assumir e vão tirar o Inter dessa porcaria aí. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Eu não imaginei que eles iam contratar outro treinador, muito menos o Abel. E aí ontem no vídeo pós-jogo eu disse, é, independente do treinador que vier, não vai fazer diferença. Só que eu errei, porque eu não cogitei que o Abel ia aceitar. Eu não cogitei que essa direção ia pedir arrego para deixar baixo assim e chamar um cara que eles expulsaram do Beira-Rio em 2021, quando esse presidente assumiu o Inter. De um técnico ídolo, campeão do mundo, que quase foi campeão brasileiro depois de 40 anos pelo Inter, não fosse o roubo do campeonato brasileiro daquele ano e o pé do Edenilson, que, como diz o Baldasso, estava muito grande lá naquele impedimento. Então, gurizado, o Abel Braga está de volta e só ele pode fazer diferença lá na Casa Mata. Tem muita gente brincando aí com o tal do lá vem o Abelão, cheio de paixão e ticatá e não sei o quê. Mas tem uma música do Engenheiros do Havaí que eu gosto muito, que eu acho que simboliza melhor isso daí. Ela diz o seguinte: no meio de tudo você, me salva da selva, me salva da selva. No meio de tudo você, me salva da selva, me salva da selva. Essa selva que esses dirigentes e esses jogadores enfiaram nós esse ano aí, que se cair esse ano que vem não volta, só o Abel pode se consertar, só o Abel pode tirar. E apesar de tudo que aconteceu nessa rodada, o Inter ainda só depende dele de 2 vitórias. Porque o Bragantino, que ainda tem chance de cair, se enfrenta diretamente com o Vitória. E a gente enfrenta o Bragantino. Então, pelo que o Paulinho Pires, lá o plantão do Baldaço lá e tudo mais estava explicando, se o Inter ganhar as duas, o Inter não cai. E o Abel, que já fez o impossível, e é por isso que eu tô com essa minha camisa hoje aqui, que eu raramente uso porque ela é meio justa. Mas essa camisa aqui, que foi campeã da Libertadores, é a camisa pós-Libertadores, né? 2006 em cima do São Paulo, que era o Barcelona do Brasil em 2005, tricampeão do mundo. Nas mãos do Abel a gente conseguiu sair da fila, entrar para a prateleira dos grandes, dos gigantes da América Latina. E no final do ano, o mesmo Abel Braga levou a gente pro, eu considero, pode me chamar de clubista, mas eu considero o maior mundial de clubes vencido por um clube no mundo, que foi contra um alienígena, que era o Ronaldinho Gaúcho, e os seus companheiros lá do Barcelona. Mas isso é conversa para outro vídeo. O que eu quero dizer é que essa porcaria de política no clube tem que acabar. E o que ficou mais claro de todos esses 5 anos de porcaria que esse presidente levou o Inter, provou isso. O cara despejou o Abel do Beira-Rio em 2021 e agora tá pedindo socorro para ele. O Abel é um herói na história do... O Abel acho que é um dos maiores heróis da história de um clube. Pelo gesto, pela hombridade. Não, o Abel, se acontecer o pior e o Inter cair,
O Abel não tem culpa de nada. E talvez até o Abel fique pro ano que vem como um dirigente, um coordenador, porque o Abel tem um problema de saúde na coluna, ele não pode estar o tempo todo viajando de avião e tudo mais. Provavelmente não, ele não vai ser o técnico do Inter no ano que vem. Mas ele vai estar lá. Seja para trazer o Inter de volta se o Inter cair, seja para o Inter não cair no ano que vem também. Tá? Então é isso, gurizada. No meio dessa selva que foi essa rodada aí, um alívio, que é a contratação do Abel. Se fosse para contratar alguém, seria ele mesmo. Não vejo qualquer outro treinador que pudesse sequer aceitar assumir essa bronca aí. E é isso. O que tu achou aí, Dom? Qual é, que é a tua opinião aí? Cara, eu achei muito improvável, né? Até porque todo mundo sempre falava que o Abel, nossa, não treina mais, não treina mais, e foi corrido, né, pelo Inter, quando deu o lance do não ganhou lá, veio o Miguel Ángel Ramírez lá, e, né, eu acho que ele certamente saiu tretado lá com a direção. Cara, eu sinceramente acho que, pensando nos dois jogos, eu acho que isso não sei, cara. Tem esse lance todo que tu falou, da história dele, ele é um cara bem casca-grossa, mas eu não sei se. Porque ele é meio velho já, né? Ele tem tipo, uns mais de 70. E eu não sei se. E também com problema de saúde, enfim, eu acho que ele não consegue se, vamos dizer, ambientar no Inter e conseguir corrigir o que precisa em dois jogos. Eu acho que não vou cravar que não vai dar certo, mas eu tenho algumas desconfianças aí que não seria a melhor opção. Se fosse ali no caso do Grêmio, até ia deixar ele com o D'Alessandro, com quem, né, com o mercado lá, enfim, tem ali para tentar salvar, porque os caras já estão meio que ali, né? O Abel vai chegar o cara de paraquedas e vai tentar resolver em dois jogos, né? Cara, mas aí que Basicamente, tá. Mas olha só, tu tem razão nisso que tu fala. Tecnicamente falando, futebolisticamente falando, é muito difícil corrigir esses problemas, e ainda mais que né? é um cara que ele não tá treinando. Se ele tivesse Só que treinando no é mercado, assim, isso e ó, aquilo, ele, até claro que não discutindo. desaprende, eu Sim. concordo que não desaprende ali, mas tem todo esse lance de até engrenar. Eu acho que se o Abel fosse treinador, enfim, não tivesse problema dele e tal, ele seria um ótimo técnico para o Inter, para sequência, né? Mas como para dois jogos, eu acho meio arriscado. Beleza, mas vamos lá. Primeiro eu vou falar tecnicamente, tá? É aquela coisa de não desaprender e tudo mais, e o Abel é um torcedor do Inter. Ele com certeza está acompanhando o Inter, está acompanhando os jogadores, tá? O Abel é um colorado. Ele não deixa. Ele conhece cada um dos que estão ali no grupo, tá? Falando tecnicamente aqui. Só que tem um lance, cara, que é a aura. A aura do cara, a estrela. Todo mundo fala do Renato. E o Renato contribuiu para aquele time do Grêmio que caiu em 2021 ali. A montagem daquele elenco, o Renato participou. Mas todo mundo diz que se o Renato tivesse ficado até o final, o Grêmio não ia ter caído. E é possível que não. Porque o Daí Renato. como diz de si, o futebol não funciona, né? Então, Aí então, entra aí as então tem que ter hipóteses. Eu coerência. fico analisando a Não dá pra, conjuntura. não dá pra dizer ao mesmo tempo que o Renato, se tivesse o Grêmio, não caía e o Abel, se vier, vai cair. Entendeu? Não dá pra ter. Não dá pra ter incoerência E, nessa hora. obviamente, isso Né? que tu falou, que se cair não vai ser culpa nenhuma dele, né? Lógico, lógico que não. Lógico que não. Ele tá tendo muita hombridade pra assumir essa bronca aí. Entende? Não, e É... uma coisa meio estranha, porque, pô, tem os outros Colorado aí também, né? Que são mais técnicos do que o Abel Maia, no sentido que ainda estão no mercado. Assim, Dunga, sei lá, o Falcão, que seja, sei lá, esses Colorado aí que, querendo ou não, estão mais no mercado, que poderiam dar uma sequência, né? Depois na Série B ou na Série A, enfim. E também cairiam de paraquedas, porque não estão treinando, mas o próprio, sei lá, Klemer, esses caras que estão mais vivendo ali o dia a dia. Enfim, eu tenho uma lista ali, né? Eu até não Não dei a tem, manchete, mas. eram 5 possibilidades, né? É que assim, ó, o Abel ele participou de momentos do impossível no Inter. Entendeu? O Mundial é só o maior dos exemplos, mas teve outros exemplos. O Abel participou de uma campanha em que o Inter beirou ser rebaixado. Aí depois o Abel participou de uma campanha em que o Inter foi classificado para a Libertadores na última rodada. Se eu não me engano, foi 2014 isso. 2013 o Inter quase caiu. Aí 2014 o Abel, se eu não me engano, foi isso, tá? Em 2014 o Abel classificou ele contra o Figueirense aqui na última rodada com um gol maluco, espírita, assim. O Abel, ele tem essa aura do impossível com o Inter.
sabe? E ele tem um diálogo de pai com o Boleiro. Ele sempre teve essa aura de paizão. E o Abel, cara, que é a estrela maior do que tu ganhar um Mundial com o gol do Gabiru. Tá, sim, mas eu entendo, Sabe? mas assim, é que o Inter menos precisa é a mesma coisa. O Ramon de Pardias tinha todo esse perfil de ser paizão. Rapaz, tu é Aí louco, velho. Não tem como entra. botar na mesma frase. Não tem Não, como mas eu tô botar na mesma dizendo, frase. perfil de treinador. Ele tem Ô, perfil de Gidon, ser, quando, passar a mão na quando. cabeça, isso e aquilo. Quando eu te falei do Não, mas não tem nada a ver Zubeldia, com o Abel. Não tem nada a ver com o não, Abel, velho. Não tem não, nada, tô pelo amor de dizendo Deus. de personalidade de técnico. Não, Ele tudo não era bem. explosivo. Ele era que, vamos acalmar, vamos isso, aquilo, né? Não. E Quando, aí, se, eu acho que o que quando, menos o Inter precisa é esse não. paizão. Tem que ter um Mas cara o que Abel é colorado, o Abel é do Inter, o Abel tem história com o perfil de pai do Ramon Dias é totalmente diferente do perfil de pai do Abel. Sim, Totalmente não, isso diferente. eu concordo, mas eu tô dizendo, mas Então, acaba que é um perfil de pai também. não. Só que o Inter tem Mas, 2 rodadas, cara, o não é? perfil de Não pai é estamos na o perfil pré-temporada, de né? pai, o perfil de pai é só um dos fatores Sim, que vem no mas Abel. nós não tem que Só lembrar um. sempre que não tá na pré-temporada, são 2 jogos e deu. Velho, É mas isso, assim, ó, agora tu não, assim, agora não tem decisão certa e errada. também concordo. Agora é o Acho que imponderável é. que vai Tanto que prevalecer. ontem tu mesmo falou que o Curti deixava lá os pardis, porque não tem Não, o que fazer, na mas verdade. olha só, outra coisa que tu acha que a torcida do Inter não vai entupir a Vila Belmiro lá no setor de visitante, que sendo o Abel o treinador? Tu acha que o Inter não vai entupir o Beira-Rio muito mais numa mentalidade de vitória do que de protesto pré-programado na cabeça já? Tudo isso vai junto, cara. Nós temos que pensar num combo agora. Nós temos que reunir um Genkidama do Inter agora para poder derrotar o inimigo que é a Série B, velho. Não Mas existe mais pegar um ponto e dizer, por isso aqui vai dar certo ou por isso aqui não vai dar certo. Agora qualquer coisa ajuda, entendeu? Então, cara, é por isso que a decisão, na minha opinião, ela é absolutamente acertada, só que ela é tardia. Né? Eu não sei se o Abel aceitaria, pela questão de saúde dele, aceitar lá quando o Ramon Dias veio. Mas pelo menos uma insistência forte naquele momento já teria que ter tido. Porque naquele momento já estava claro qual é que era a luta do Inter. E o Ramon Dias chegou aqui arrotando que o Inter tinha que ser um protagonista de onde tirou do fiote aquilo lá, que o Inter tinha que ser protagonista, e dizer que o Inter vai chegar na Libertadores. Toma banho, velho. Não, mas relaxa, sabe por quê? Porque o Inter não vai cair. Segundo o Barcelos, não vai cair, então. O Denis Abraão de vermelho. O Denis Abraão falava que o Grêmio não ia cair, chegou na coletiva do rebaixamento e falou que o Grêmio estava em evolução. Não dá mais para aguentar esses dirigentes mentirosos. E é o que eu falei ontem. Os caras não são torcedores, não é possível que esses caras sejam torcedores, porque se eles fossem torcedores, eles iam estar puto da vida. Não tem condição disso daí, cara. Não tem condição de considerar que esses caras são torcedores, não é possível. Aí ontem ele tava com a cara dele lá falando que tem razão, concordo, é isso, mas tem isso daqui. Aí depois eles vêm dizer que não disseram, que sabiam que já estavam disputando pelo rebaixamento, mas não queriam dizer isso para não expor o jogador. Pelo amor de Deus, velho. Todo mundo é adulto, e todo mundo é profissional, e todo mundo é jogador de futebol, ninguém é burro. Pega e assume e fala assim, o momento é ruim. Seja honesto com o torcedor, o momento é ruim, a gente não tá entendendo aonde que a gente tá falhando, nós estamos tentando trabalhar. Porra, cara, transparência, velho. Não dá pra esperar isso desses dirigentes. Esse cara, eu não sei qual é que é a vantagem que os caras ganham em falar em verdades, cara. Em distorcer a realidade. Porque a realidade, ela é imperiosa, ela é inegável, ela é simplesmente a realidade, entendeu? Mas é isso, cara. O vídeo tá ficando meio longo já. A gente talvez amanhã grave aí um vídeo sobre a final da Libertadores aí também, para comentar alguma situação. Que eu achei um jogo bem xoxo, um golzinho achado de cabeça ali. Por uma final achei bem fraco, ainda mais dos dois melhores do continente aí. Mas isso a gente trata amanhã. Beleza? Deixa um comentário, se inscreve aí. E até a próxima. E lá vem o Abelão. E Série B é só no Maitá, no sul de Canoas. Arerê. O resto vou cantar semana que vem. Tá bom. Falou! Falou!